Olá, amigos da Celina Dias. Sejam muito bem-vindos ao Celina Dias Cast. Eu sou a Paula Dias e esse é um espaço onde vamos falar sobre decoração, moda, empreendedorismo e tudo aquilo que compõe nosso universo e gostamos de compartilhar com vocês. E hoje nosso tema é sobre gestão financeira, um assunto muito importante, porque a gente sabe que para ter um bom escritório de arquitetura, um bom negócio, não basta só ter ótimos projetos ou um ótimo produto. A clareza sobre a gestão financeira é muito importante. E o nosso convidado especial de hoje é o Luiz Castro, da CEA Consultoria, que está com a gente há muitos anos e a gente tem total confiança no trabalho e no profissionalismo da empresa do Luiz. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulinha. Prazer. Obrigado pelo convite. Adorei a iniciativa e estou aí à disposição para contribuir. É muito gostoso ter o Luiz aqui hoje. E o Luiz tem muito para contar, para ajudar. Então, a gente gostaria assim, de saber, Luiz, como tudo começou, como a sua paixão por números, como começou a CEA e um pouquinho do que você ajuda com os escritórios e arquitetos e tudo mais. Então, na verdade, a CEA nasceu em 94. 97, 97 foi a data oficial, quase 30 anos já. E, na verdade, a minha vida corporativa nasceu em 78. Nós tivemos uma rede da família também de lojas e calçados pelo Brasil todo, né? A gente era um grande player do mercado na época da década de 70 e 80. E no decorrer eu desenvolvi uma paixão realmente pelos números, pela gestão, né? Foi quando eu vi que eu tinha um dom maior para administração e gestão do que propriamente ser um comerciante. E aí, em 94, quando veio o Plano Real, né, que mudou toda a forma de se gerir uma empresa, porque antigamente a inflação mascarava muito, os valores de administração de empresa não tinha muito fundamento na época da inflação. Se ganhava dinheiro pelo modo inflacionário. Sim. E não pelo modo de comerciante. E aí foi onde eu vi a oportunidade, né? E como eu já tinha desenvolvido muita ferramenta para minha própria defesa na época, quando veio o computador, os primeiros computadores pequenos, notebooks, que eu comecei a desenvolver as planilhas em Lotus 1, 2, 3, não tinha Excel, não tinha nada. E eu fui vendo que eu tinha uma habilidade diferente para achar, formar um caminho de sucesso para o meu negócio. E aí eu comecei a me apaixonar mais pelos números do que pelo próprio comércio. E aí nós vendemos toda a rede de 94 a 97, quando acabamos de vender todas as lojas, passamos algumas para concorrentes e tal, e montamos a CEA. E aí eu comecei a servir os meus próprios concorrentes primeiro, porque eles sabiam que eu era um bom administrador. Eles já me conheciam pela essa fama de não fazer muito faturamento com pouco estoque, e geralmente era o contrário, eles compravam muito estoque e deixavam o lucro na prateleira, e eu já tinha essa visão de que eu tenho que ter um estoque adequado para que, né, ainda mais trabalhando com moda na época. E foi assim que nasceu, por uma paixão mesmo de gestão, e aí nós bolamos, no desenvolver dos tempos, uma metodologia própria de gestão para qualquer setor do varejo ou da indústria hoje. Então, quando você tem um novo cliente, você faz uma gestão personalizada. Assim, Total. Como é que é essa metodologia personalizada para cada? Então, como nós não temos um sistema, nós trabalhamos puramente com Excel, né? Nós não temos um sistema porque é muito variável hoje os nossos clientes. Eu tenho desde cafeteria até blindadora de automóveis, cabeleireiro, varejo geral. Então, tem arquitetos também, escritório de arquitetura, né? Decoradores. Muitas lojas de decoração, de móveis, vários aqui na própria Gabriel, nós temos vários clientes nossos aqui. E aí nós não tem como ser diferente a não ser personalizado. Sim.
Mesmo porque, às vezes, o próprio empresário do mesmo segmento, ele tem uma maneira diferente de tocar. Uns são mais arrojados, outros são mais tímidos em relação ao próprio negócio, não gostam de arriscar muito. Então, eu tenho que também adaptar a personalidade do empreendedor, Tá. não somente ao tipo de negócio, né? Então, não adianta eu adotar um remédio para um e o mesmo ser para o outro, que ele não vai conseguir, ele não tem essa personalidade que o outro tem, Sim, é entendeu? O como monta diferencial. no Excel também é fácil de personalizar, né? Eu sei porque a gente Total, tem a aqui. ferramenta para mim é a principal. E aí, quem utiliza ela bem feito, né? Porque na verdade não é nada mais do que misturar números, né? A gente misturar e criar o que eu chamo de reloginhos de advertência. Para cada negócio tem um tendão de Aquiles, que é o que pode levar ao sucesso ou ao fracasso. E a gente detecta rapidamente em qualquer setor, principalmente de serviço, que é um setor que trabalha com menos. Nosso caso também aqui não deixa de ser um serviço, né? Porque nós não trabalhamos com comércio, nós não compramos para vender, né? Nós encomendamos, não é isso? Sim, aqui no Celina Então, Dias a maior parte é por encomenda, por então. encomenda, então a gente tem um mostruário, então a gente tem que ficar com os reloginhos antenados para a gente ter sucesso, sempre. Quando você chega assim num novo cliente, novo negócio, qual é o primeiro indicador que você olha? Fala assim, nossa, a primeira coisa que eu tenho que ver é isso. Então, nós começamos sempre, quando entra um cliente novo na SEA, a gente sempre começa com um diagnóstico. É como Tá. se fosse um médico de uma empresa. Tem que tirar a temperatura, a pressão, ver como está. E aí eu monto, construo uma matriz, né? De indicadores que a gente chama. Quanto ela pode gastar em aluguel, quanto ela pode, dependendo do negócio dela, né? Uhum. Cada negócio tem o seu indicador próprio. Então, por exemplo, quanto ela pode gastar de marketing, quanto ela pode gastar de aluguel, quanto ela pode gastar de mão de obra. Então, cada indicador eu vou formando ele até ter um indicador ideal para que ela tenha uma rentabilidade do setor validado. E aí nós vamos ter que seguir. É sair de um ponto A e ir sempre para o ponto B, para o ponto C, sempre que seguindo essa matriz, né? Então esses reloginhos são montados de acordo com cada cliente, com cada tipo de negócio. E é o estudo de viabilidade ou o diagnóstico que me dá essas informações. Tá. E aí aquele negócio, se a empresa é menor, são tipo 5, 6 reloginhos. Se é uma empresa grande, é como Olha, pilotar um avião, né? Que você sempre fala, né? exatamente, eu sempre gosto de fazer essa comparação, né? Você tem um avião pequenininho, você tem lá 3 reloginhos, né? Altímetro, combustível, nivelamento da aeronave e tal. Você tem um Boeing, você tem aquele monte de relógio, botão. Então, exatamente, por quê? Porque o tamanho exige, né? A complexidade do negócio também. Às vezes não é só o tamanho. Às vezes tem um negócio que não é tão grande, mas é muito complexo. Então precisa de reloginhos de advertências e a gente vai montando E e a esse gente reloginho você controla, assim, a sua nós gestão é isso. construímos. O cliente passa os números de faturamento, de gasto, e você controla todos Então, a esses gente mergulha indicadores. nas despesas da empresa, né, que tem toda empresa. E aí é toda empresa, não tem qualquer setor tem suas despesas fixas, tem suas despesas variáveis, tem a sua carga tributária dependendo de onde ela optou, se é simples, presumido, lucro real. E diante dessas informações, nós construímos os reloginhos dela, né? É lógico que o começo sempre foi mais difícil a gente, mas agora, depois de 30 anos, nós temos os clientes lá segmentados. Então, eu tenho vários clientes no setor de decoração, vários clientes de escritórios de arquitetura, vários clientes de loja de varejo. Então, nós temos um banco de dados muito forte e nós utilizamos ele, né? Então, se tem uma pessoa que, sei lá, tem uma cafeteria, ela está indo super bem, ela tem uns indicadores de sucesso. Né? E a gente replica para uma que não está indo tão bem, né? Então é assim que funciona. Hoje a gente tem essa autoridade de ter esse banco de dados e muito bem administrado, muito bem equalizado.
Assim, a gente tem vários clientes aqui, arquitetos, sei que você também tem, e decoradores. Nesse ramo, assim, de arquiteto, que não vende um produto, né? Não é como um Pois é, café. uma empresa de Qual é o serviço. maior desafio, ou maior dificuldade, maiores erros que para gerir um negócio como de arquitetura, decoração? Eu acho assim, os arquitetos, eles não têm o produto, mas o produto deles são os próprios arquitetos que eles contratam, né? Que também ganham sobre projeto. Então, esse vamos dizer assim, a gente chama no comércio CMV, que é o custo da mercadoria vendida, e no serviço a gente chama de CSP, custo do serviço prestado. Então, assim como os escritórios de arquitetura, os relógios de advertências maiores são no pessoal. Ele tem que ter uma distribuição do valor do projeto, distribuir para o seu pessoal, participação desses valores, porque um vai desenhar, o outro vai decorar, e cada um tem uma participação nesse projeto. Como é uma empresa de serviço, é empresa de gente, não é empresa de produto. Empresa de gente precisa de uma boa administração no TP, né? E aí fazer uma boa coordenação na precificação desses profissionais. Já é um pouco diferente do varejo, por exemplo, que você tem outras coisas para tomar cuidado, né? Compra de estoque, por exemplo. Exatamente, uma CAP, né? Por quanto eu vendo, Ah, por tabela de por preço. quanto eu compro, por quanto eu vendo. É totalmente diferente. Volume de compra, se eu trabalho muito com moda, então a moda tem que ter todo cuidado, porque eu não posso sobrar com muito estoque no fim da coleção, porque não tenho o que fazer com ele, Sim. né? Então vai para markdown, vai para liquidação. Então a gente tem hoje um departamento que cuida só de orçamento de compras para todos os varejistas que a gente tem. A gente tem o giro do produto, quanto tenho de estoque para quanto eu quero vender. Então tem toda essa dinâmica que a gente trata também. Vocês ajudam, então. Fala, coleção de verão, vamos investir 2x em estoque, coleção de inverno, tanto. Exatamente, porque ela tem uma meta a ser cumprida de faturamento, né? A gente sabe o potencial de tantos anos que a gente tem administrando a empresa, a gente sabe do potencial que ela pode vender no verão, no inverno, as datas comemorativas, que no varejo tem muito, né? No nosso caso, nem tanto aqui, porque Que é é mais por contínuo, né? encomenda, então, mais Mas o fácil. varejo tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Black Friday. Então, nós temos toda uma linha que a gente traça de meta de faturamento e necessidade de compra para atingir essa meta. Mas uma necessidade de compra racional, né? E o empresário, geralmente, ele não é tão racional na hora de comprar. Eu sempre falo que não existe comprador equilibrado. Ele compra de mais ou ele compra de menos. Ah, porque comprar é uma delícia, né? É uma delícia, né? Ah, eu adorei essa bota, por exemplo. Adoro, vou comprar porque acho que vai Vai vender. todo mundo querer a bota, então compra Exatamente. estoque de bota. Mas existe uma métrica para isso, né? Aham. E essa métrica o empresário não faz. É muito difícil encontrar empresários de grandes players, né? Grandes lojas aí que a gente cuida, que ele erra a mão mesmo, né? Né, e falando em empresário, eu acho que o empresário começa a gerir o próprio negócio e chega uma hora que percebe que não está mais dando conta, né? Quando é que é esse momento que o empresário chega até você e fala, Ulisses, preciso de ajuda, não estou dando conta? Qual normalmente esse ponto que ele chega até você e qual seria o melhor negócio para... Seria começar a consultoria desde o começo, ou quando não dá conta? Conta um pouquinho Olha, como é essa chegada do empresário até você. mudou muito o comportamento do empresário antigo. Antigamente, o empresário tinha aversão de consultoria, né? Tanto é que esse nome eu também nunca gostei, de consultoria, parece aqueles consultores de malinha 007 na mão, né, aqui, né? E na verdade, a minha formação veio do próprio varejo, né? Veio da acadêmico, né? Veio do próprio varejo, né? Da própria dor que eu sentia Sim, da experiência na que você época que tinha. eu era empresário e de uma coisa relativamente grande. Então, antigamente era difícil, porque eles achavam que eu tinha que entender do negócio deles, né? E eu não tinha que entender do negócio deles, eu tinha que entender da gestão do negócio deles. Então, por exemplo, da velha guarda, vamos dizer assim, falava, mas o que você entende de blindadora de automóvel? Você já blindou algum carro? Não, mas não preciso blindar.
Eu não preciso entender do seu negócio, né? Assim como eu tenho salão de cabeleireiros, a gente tem um monte. Eu não sei cortar cabelo de ninguém, né? Nem saber que cor vai ficar melhor no cabelo da cliente, nada disso. Mas o meu negócio é a gestão. Eu consigo fazer você ganhar dinheiro dentro do seu negócio, arrumando os seus indicadores, né? Então, antigamente tinha muita aversão a esse consultor. Hoje não. Qualquer empresário, e o que mais nós fazemos na ACE é estudo de viabilidade. Então, tenha uma ideia, traz para nós. Tá. A gente faz esse estudo de viabilidade. E é incrível, porque você tem uma ideia, nós fazemos hoje por semana 5, 10 estudos, e a gente aprova 30%. Se a pessoa tem uma ideia, quer montar um negócio, vender 30%. cafezinho no Aí o cara shopping. tem uma boa ideia, mas está no local errado, ele tem uma boa ideia, mas ele está alugando um imóvel que ele não consegue pagar o aluguel, porque o negócio dele não tem força de faturamento para isso. Ele escolhe uma coisa que o markup não é tão alto, é um commodity, então ele não sabe como lidar com essa marcação do preço dele. Então, estudo de viabilidade hoje é muito usado para os novos empresários. E eles têm buscado isso com frequência. Porque eles têm um sonho. Todo mundo tem aquele, né, o sonho de ser empresário, um sonho de ter um negócio, mas a gente a gente analisa se esse sonho não vai se transformar num pesadelo lá na frente. Sim. Então, a minha opinião é o seguinte: não deixe de fazer um estudo de viabilidade. E os empresários que já estão na ativa, eles vêm mais por conta de perda de faturamento ou perda de resultado. Mais pela perda de resultado. Que não está indo bem, que a empresa está declinando, aí... Tem alguma coisa que ele tem a sensação, mas ele não sabe qual é o real motivo. E a gente tira. Porque nós trabalhamos com matemática, né? Então é puramente matemático o negócio dele. Ele não tem que ter a sensação. Um empresário não pode ter, eu estou com a sensação que eu não estou indo bem. Não, os indicadores vão mostrar. É a mesma coisa que você está dirigindo um carro, estou com a sensação que a gasolina está acabando. Não tem que ter sensação. Olha no reloginho e vê se ela está na reserva, entendeu? É a mesma coisa. Por isso que eu chamo de reloginhos, porque os indicadores não mentem. Se eu tenho uma velocidade de 50 numa estrada, se eu estou a 60, eu estou com risco de ser multado. Uhum. Né? Então, mas por que você está sabendo? Porque você está olhando o indicador. Não, e o bom é que você fazendo a consultoria para essas empresas, o empresário tem mais tempo para se dedicar ao que ele realmente faz bem. Exatamente. Né? Se é uma estilista de roupa e ela está cuidando do dinheiro, ela está deixando o tempo dela de fazer uma nova coleção para cuidar do dinheiro. Então, ela deixando essa parte para vocês que sabem como fazer, ela tem o tempo para fazer o que ela faz de melhor, Você né? sabe que tem uma estatística, Paula, lá na consultoria, que hoje o empresário se dedica ao negócio dele 60% só do tempo que ele tem. O resto é apagando incêndio, bucha, trabalhista, ele está numa audiência trabalhista, ele está com o gerente do banco negociando a dívida dele, o negócio dele hoje é dedicado 60%. E nós, quando assumimos a gestão, que a gente faz, como a gente chama de monitoramento mensal, nós elevamos a 90% a dedicação dele. Que legal. Isso é muito importante. Vai ganhar dinheiro, né? Fazendo uma nova coleção. Porque quem entende do negócio dele melhor que ele é ele. Né? Agora, tem fatores secundários que tomam esse tempo dele que nós absorvemos. Não, e a gente sabe a correria do dia a dia no escritório, numa loja, é apagar incêndio, é falar com o cliente, é correr atrás do banco, é muita coisa que... Total. Que tem... E aí, quando a gente assume, a gente, por exemplo, também tem uma grande vantagem, porque hoje a mão de obra está muito difícil. Uhum. E principalmente no setor financeiro, um gerente financeiro, um assistente financeiro, sumiu do mercado, não tem. E os bons estão realmente bem empregados e estão aí com falta dessa mão de obra. Então, nós estamos com gente não tão qualificada num setor muito importante da empresa. E quando a gente pluga a serra na empresa
que estamos fazendo esse monitoramento, a gente automaticamente ensinamos o profissional Tá. a se desenvolver melhor, monitoramos o banco, auditamos as contas se estão corretas, no fim do mês a conta fecha direitinho, se não houve desvio, se não houve pagamentos que não foram feitos por desatenção, então é bem legal. E com isso dá uma tranquilidade para o empresário. Porque financeiro também tem muito assim, eu preciso de um financeiro, vou pegar uma indicação de alguém que eu acredito que é de confiança. Então sempre vem uma indicação de alguém que é de confiança e você contrata aquela pessoa de confiança, mas que nem sempre aquela pessoa tem uma bagagem que possa cuidar dos números, né? Você tem que pegar uma pessoa competente, né? Exatamente. Se você tem... Porque a confiança, você tem como travar, né? Através de uma auditoria de um sistema. Se você fecha um balanço todo mês e você faz um fluxo de caixa, se você faz uma análise financeira mensalmente, você não dá nem espaço para essa pessoa, embora competente e não tão de confiança, de ter desvio, entendeu? Então, o trabalho de vocês também automaticamente acaba dando também essa secada. Essa secada, essa segurança. Na segurança. Conciliação bancária que ninguém faz, né? Então, isso tudo é feito lá, né? E todo mês se senta numa reunião mensal, a gente tem essa reunião há 18 anos, né? A gente estava falando isso. A gente está com o Luiz já há quase 20 anos. E para a gente é uma tranquilidade, uma segurança. E a gente faz a reunião todo mês, né? Não é toda semana. Todo mês a gente está sentado. Então não dá tempo. De um mês para o outro não vai ter como uma empresa ter grandes problemas se todo mês a gente está junto. Fora os contatos diários ou semanais que a gente tem, né? E é muito legal, porque é nessa hora que a gente enxerga realmente como está a empresa, que a gente para olhar os números, o Luiz para trazer indicadores do mercado, como foi aquele mês nas mesmas empresas do setor, nas mesmas lojas do setor. Então, é bem... Isso é muito legal, porque como nós temos vários setores e vários clientes do mesmo setor, né, a gente tem isso segmentado, se eu tenho um cliente que está indo mal do setor de confecção, por exemplo, e eu tenho 20 indo muito bem, o problema está com ele, né? Agora, se todo mundo está indo muito mal, a gente sabe que tem um problema de mercado, aí é um problema de mercado, ou é o setor de luxo que está mais devagar, ou popular. Então, nós começamos a tomar atitudes, né? Nem que ter esse corte de despesas, diminuir as compras, porque a gente começa a fazer simulações dos próximos meses. Você tem um ano passado faturamento X e agora está caindo 20%, por exemplo, eu não tenho por que simular crescimento em cima do ano passado se eu tenho que seguir uma tendência de queda. Para isso eu tenho que diminuir minhas compras, verificar meu novo ponto de equilíbrio, cortar despesas e assim por diante, né? Então, tudo isso aqui, quem pensa somos nós. O empresário, ele está no dia a dia, na corrida dele, ele às vezes nem percebe isso que está acontecendo. E aí a gente já vem na próxima reunião mensal com propostas, né? E implementar. Essa grande... É um Waze, né? É um GPS. Ajuda muito. É um GPS, Você ajuda até falou muito. no ponto de equilíbrio. A gente vê muitas pessoas começando empresas e não sabem o que é o ponto de equilíbrio. Conta pra gente o que é o ponto de equilíbrio. Então, todo empresário deveria saber da sua empresa. Então, o ponto de equilíbrio é o fator mais importante para você identificar o quanto você tem que faturar para dar um lucro zero. Ponto de equilíbrio significa lucro zero. Você não tem a necessidade de aportar dinheiro, mas também não tem lucro. É o mínimo que a empresa tem que faturar para não dar prejuízo, então. Isso chama ponto de equilíbrio. E isso é muito importante do estudo de viabilidade, porque a primeira coisa que a gente tem de localizar numa empresa nova é o ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio vai dar um número de faturamento necessário. E aí nós vamos analisar se esse faturamento é factível para o negócio dela, se tem força como marca, se o produto dela vai vender para atingir esse ponto de equilíbrio. Porque uma empresa, depois de aberta, ela tem um prazo máximo
de 6 meses para atingir esse ponto de equilíbrio. Nem todas as empresas abrem no ponto de equilíbrio. Ah, tá. Então, aí é uma outra métrica também, que enquanto que não acontece o ponto de equilíbrio, necessita de aportes, e é o tal do capital de giro necessário que a gente localiza para quando tem, que é uma outra coisa, que todo mundo investe. Tudo que tem para montagem do negócio, do estoque, deixa tudo lindo, a loja linda, mas esquece que a empresa precisa do famoso capital de giro, que é uma outra história. Mas o ponto de equilíbrio é muito importante, e ninguém localiza, vai todo mundo no sonho e na raça. E aí vem as respostas, né? Sim. E falando de empresário, né, de primeira viagem, pessoal que está começando, muitas vezes o empresário já começa a empresa assim e depois é difícil mudar, que é a questão de misturar o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. Putz, isso é uma pergunta muito legal, e isso ainda tem ocorrido muito. E às vezes nem misturar o dinheiro propriamente dito, dizendo assim, eu pago a sei lá, meu restaurante que eu fui almoçar ou jantar, eu pago o dinheiro da empresa. O problema às vezes é colocar despesas que não são operacionais. Por exemplo, plano de saúde. Por exemplo, eu vejo empresário que tira... O cara tem um padrão de vida bom e tira 10 mil reais por mês. Eu falei, mas como é que você vive com 10 mil reais por mês? Lógico, porque o resto tudo a empresa paga. A empresa paga a escola? A escola, a prestação do carro, né, a compra da lancha, a compra do apartamento. Então, quer dizer, o cara não tem despesa nenhuma mesmo. E aí ele também não se dá conta do quanto ele gasta, né? Porque se a empresa está pagando ao longo do mês a escola, a conta de água, a luz, e ele tira um valor para ele acha que ele só tira aquilo. E aí você maqueia os indicadores, porque são contas que não pertencem à pessoa jurídica, pertencem à pessoa física. A pessoa física tem que tirar o seu prolabore, distribuir seu lucro e pagar suas próprias contas, né? Porque aí eu tenho um balancete puro da empresa, um balancete de resultado operacional. Quando você consegue colocar os penduricalhos que você tem da pessoa física, você começa a distorcer os seus indicadores. Sim. Né? Então, jamais. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica, porque são duas pessoas, né? Pessoa física é uma, pessoa jurídica é outra, e uma tem que respeitar a outra, né? Essa coisa de, mas eu preciso, porque eu preciso pagar meu carro, eu preciso tirar, mas a empresa não deu esse dinheiro, e ela tira. Tudo bem, a jurídica vai falar, você tirou, agora eu vou pro banco. Agora eu vou pro cheque especial. Exatamente. Ela te responde na hora. No lugar aparece, né? É matemática, tudo é matemática, né? Porque tem aquele empresário que a empresa, de repente, aquele mês não foi bem, segundo mês não foi bem, mas ele está lá trabalhando, se esforçando e fala, não, eu mereço, eu vou comprar o meu carro, né? E tem, né? Assim, o empresário é o último a retirar. Né? Ele tem o que a gente chama de prolabore. Então, uma dica, por exemplo, prolabore de uma empresa de varejo, o prolabore é o salário do empresário. Não pode passar de 5% do faturamento, como retirada de prolabore. No serviço, 10%. Então, mas eu não vivo com 5%. Tudo bem, então você tem que fazer a empresa dar lucro e distribuir esse lucro. Outra coisa que eu falo, distribuir o lucro depois que ele foi apurado. Realizado. E muita gente antecipa o lucro, né? E aí corre atrás, porque não deu lucro, e está sempre antecipando, sempre cavando buraquinho na empresa. Sim. E como você falou assim, dos indicadores, para cada tipo de negócio, os indicadores mudam. Por exemplo, eu faturo X, então eu tenho que de aluguel ter, sei lá, 10%, despesa administrativa 10%, marketing X%, prolabore X%. Para cada negócio, os indicadores mudam e existem esses indicadores. Não existem indicadores oficiais para qualquer tipo. Para todos, não são iguais. Uniforme. Cada ramo de negócio tem o seu indicador que a gente vai achar ele como ideal. Por exemplo, setores de restaurantes que a gente faz muito, um indicador alto, que chega a 36%, 37%, é a mão de obra. Você tem muita mão de obra em restaurante, você tem garçom, você tem cozinheiro, você tem barman, você tem faxineiros, você tem comier, você tem hóspedes. Então, a mão de obra em restaurante é muito alta. Né? No setor de varejo, eu já trabalho com 22, 23, porque você vai numa loja, às vezes, de luxo, você vai num shopping ver uma loja de luxo, às vezes tem um faturamento enorme, mas só tem 2, 3 pessoas lá, uma gerente e 2 vendedoras.
né? Porque o ticket médio é muito alto, então esse indicador de mão de obra é muito baixo. Né? Em compensação, o aluguel de uma loja de shopping é muito alto, eu tenho um indicador ideal, e às vezes um restaurante não é tão alto assim como uma loja de shopping, então tem outro indicador. Muda muito, mas a gente constrói, a gente já tem esses parâmetros para cada setor e para onde, se ele está na rua, se ele está no shopping, muda muito. Né? O shopping é muito mais caro, o espaço alugado, do que uma loja de rua. É isso que o empresário não sabe, né? Quais são os indicadores do meu negócio? Dificilmente o empresário sabe. E às vezes tem gente que quer estar no shopping, mas não tem força para isso. Né? Às vezes é força de venda, é força de marca, né? Então, o sonho meu é estar no shopping. Pô, mas precisa ter punch para isso. Então, então, é isso que a gente, às vezes a gente, como diz assim, estraga o sonho de uma pessoa, né? Puxa, mas eu gostaria, mas é melhor do que ela estar num pesadelo, né? Porque ela vai com a cara, à vontade, e depois lá fica devendo aluguel, fica devendo condomínio, e vai para banco para tentar pagar, faz um buraquinho no banco e começa a cavar as covas. E aí é onde a gente entra, né? A gente é muito rígido nisso, né? Tem muito cliente, às vezes, que não segue o que a gente faz, mas não larga a gente. E aí a gente faz uma advertência por escrito para ele, mostrando que ele não está seguindo porque eles conseguem, através dos indicadores, dos reloginhos, como a gente diz, ir sinalizando, né? Olha, você está gastando muito de, sei lá, aluguel, né? Precisa trocar o ponto, está gastando muito de despesa com mão de obra. Esses reloginhos vão ficando vermelhos e você vai alertando. Paula, você imagina um avião. Você imagina, é sempre a alusão do avião, né? Você imagina um avião. Se você está sentado lá para embarcar, já pôs o cinto, né? Estão entrando as pessoas, de repente entra o cara do caminhão de gasolina e fala pro piloto: quanto eu ponho de gasolina? Quanto você acha que eu ponho? Porra. O piloto fala, sei lá, põe 100 litros. Como é que você fica? Eu desceria do avião imediatamente, né? Porque eu não sei que 100 litros eu vou chegar onde eu quero. Então, é isso. Um avião, para estar voando, ele já sabe o ponto A, o destino, o ponto B, quanto ele vai consumir de combustível, a que velocidade ele vai voar, que altitude, e tudo já está planejado para ele chegar no ponto B, se ele vai cair no meio do caminho. Nós somos a mesma coisa. Eu quero faturar tanto esse mês, preciso de uma coleção de tanto, preciso comprar tanto, com preço médio de tanto, e assim por diante. Tudo é planejado, é matemática, tudo é matemática. Eu sempre falo, o talento do empreendedor está na escolha dos produtos, no nosso caso. Vocês viajam, vocês vão para feira, vocês são bem informados, então vocês vão trazer aquilo que vocês entendem que é uma coisa do padrão de vocês, que atende a demanda de clientes de vocês. Então, vocês têm olho para isso. Daí para frente, é números. O quanto comprar, o quanto vender, é matemática. Acabou o talento, não tem... E tem muitos empresários que acham que o faturamento é tudo também, mas o faturamento... Então, hoje tem muita gente que corre atrás de faturamento, e não está ganhando dinheiro. Olha, isso é muito, muito... repetitivo lá na consultoria. O faturamento é alto, mas também às vezes a pessoa tem um faturamento alto e tem um resultado bom. Só que ela não consegue buscar esse resultado por falta de descontrole de alguns indicadores. Então, tem muita gente que hoje atrás de crescer o faturamento, mas se crescer na base errada, vai continuar errado o resultado. Então, a gente hoje extrai resultado do faturamento que ela tem atualmente. Sim. Atualmente. A maioria das empresas tem lucro lá embutido, só que eles não sabem como extrair esse lucro do próprio faturamento que tem. E aí ela acha que faturando mais, ela começa a gastar mais também. Sim, acha que está entrando mais dinheiro. E aí não faz conta, né? Ela não sabe extrair do balanço o resultado que é dela, o que é da pessoa física, que ela pode levar para casa, e o que não é dela, que tem que deixar na empresa. Isso, a gente não inventou a roda.
Quem está começando, assim, qual é a primeira coisa que a pessoa precisa saber para não cair nesse buraco aí que você está contando? Vou começar um negócio, o que eu tenho que saber? Primeira coisa. De novo, é fazer um estudo de viabilidade para ver se o negócio é viável ou não. Viável não. Por exemplo, a gente faz muitas franquias, né? Eu recebo muita gente que é um franqueado e ele não consegue ganhar dinheiro. Ou ele não está operando direito, ou o franqueador vendeu uma coisa errada para ele. Então a gente analisa o que o franqueador prometeu para o franqueado e se o franqueado não está sabendo operar, ou o franqueador enganou o franqueado. E tem dos dois lados. Tem que achar ali o que Tem dos dois lados. está acontecendo. Então, o estudo de viabilidade, ele é o estudo mais importante porque ele mostra se você insiste no negócio ou desiste do negócio. É difícil desistir, mas às vezes é necessário. É melhor que continuar perdendo, né? Você tem um buraquinho desse tamanho, não vamos deixar virar uma cratera, né? E não tem o que fazer, tem que desistir mesmo. Não tem o que fazer. Ou mudar uma rota completamente, arrumar um investidor para mudar de local, ele está no local errado, etc. Mas quem quer empreender, iniciante, ou mesmo quem já está no comércio, já está na estrada, refaça o teu estudo de viabilidade. Hoje vocês têm quantos clientes lá? São quase 300 ativos. É bastante. E a maioria é shopping? Começamos, olha, há 15 anos atrás, 80% era em shopping center. Hoje, mais ou menos 50%. Hoje tem muita gente, tem muito segmento, muito diferente. A gente atende pet shop, a gente atende cabeleireiros, restaurantes, cafeterias. Decorador, arquiteto. Decoradores bastantes, arquitetos, escritórios de arquitetos nós temos lá pelo menos uns 10. Que mais? Blindadoras de automóveis, indústria farmacêutica. E não só de São Paulo, você consegue atender também no Brasil empresas todo. fora de São Paulo. Muitos joalheiros, a gente tem. Mercado de luxo a gente atua muito forte, né? Muito forte. E os maiores players do mercado nacional, estão por aí, Shopping Iguatemi, JK, Cidade Jardim, o próprio Jardins aqui, a gente tem muito cliente. Acho que até shopping é uma coisa interessante, né? Eu vi você falando outro dia. Porque antigamente eu tinha uma loja, colocava, sei lá, shopping Ibirapuera, perto da minha casa, inclusive, era o único que tinha. E não tinha muitos shoppings por São Paulo. Hoje em dia a pessoa quer ter uma loja, tem que ter nesse shopping, para poder, né? A pulverização dos shoppings é muito grande hoje, né? Então, eu vivi isso, né? Imagina que uma loja do shopping Ibirapuera, que foi o primeiro shopping, vamos dizer, tradicional mesmo, porque Iguatemi, quando inaugurou, era uma galeria quase, não era um shopping formatado. Acho que o primeiro shopping em São Paulo mesmo foi o shopping Ibirapuera, que era um shopping. A minha loja do shopping Ibirapuera vendia, na época, o equivalente a 5, 6 lojas hoje. Olha, porque eram poucos shoppings, né? Tinha só ele, depois veio o Morumbi, se não me engano, depois veio o Dourado. Hoje só na Marginal de Pinheiros Tietê tem mais de 25 shoppings. O empresário é uma linha dificuldade, reta, né? Porque ou tem que escolher bem o shopping, né? Acertar a marca no shopping de acordo com o nível que você pretende, ou você pulveriza para todos, né? E assim, a quantidade de shopping cresceu muito mais rápido do que a demanda. Então a gente vê hoje que você tem que ter uma marca, um diferencial, uma experiência diferente. Você não pode ter uma loja de sapato normal e tá abrindo em todos os shoppings, você não vai sobreviver. E vocês ajudam também. Eu chego lá, quero abrir uma loja de sapatos de alto padrão. Você fala, então, Paulo, sua loja tem que estar nesse shopping ou nesse. Sim, a gente tem todo isso setorizado, porque é o problema das grandes marcas, né? Se você pegar as marcas aqui, as internacionais, Gucci, Chanel, Hermès, elas não conseguem expandir. Elas estão meia dúzia de shopping, 4 shopping, né? Que são os famosos luxos. Iguatemi, JK, Cidade Jardim, Catarina, que é um outlet. Nós temos mais shoppings populares do que shoppings de alto padrão. Sim. Né? E eu até já chegando aqui no final do nosso tempo, mas eu queria saber assim, quais
recomendações sua, né? Recomendação de quem entende do assunto. Qual boas práticas de negócio que a gente poderia passar para um novo empresário, para que ele tenha sucesso, para que ele cresça com solidez, tanto que seja um escritório de arquitetura, uma loja de varejo. Existe uma prática assim de Mas falando em gestão? escritórios de arquitetura, eu vou falar que é um dos ramos com muita complexidade, né? Eh, Olha, o que eu indicaria é que, é assim, até os empresários que estão indo bem hoje estão nos procurando, porque eles têm a sensação de que o resultado poderia ser melhor. Ai, que legal, sei. Eles têm essa sensação e eles não sabem o que está acontecendo. Eh, Porque o empreendedor, principalmente o brasileiro, ele se acomoda muito rápido. Ele começa a ganhar dinheiro, então o cara está ganhando, sei lá, 1 milhão por mês. Ah, tá bom para mim. Só que o negócio dele pode dar 1,5. Ele não vai atrás. Ah, 1 milhão tá bom, tá bom. Então, o que eu recomendaria era fazer uma revisão, um estudo, uma nova viabilidade, um novo o diagnóstico do seu negócio para saber se tudo que a loja te dá ou tudo que o teu escritório de arquitetura te dá está sendo extraído. Isso eu tenho assim pego também com bastante frequência. O cara está satisfeito com o que tem, mas ele quer saber se ele está tirando o limite máximo, né? Ou ele está deixando se perder em algum departamento, algum indicador está fora do padrão, que poderia estar no bolso dele e está sendo uma despesa, né? Então, eu recomendaria isso. Reveja, principalmente nesse momento que a gente está, né? Nós estamos num momento de retração, o mercado já mostrou que está retraído, a taxa Selic subindo, inflação não controlada, Ano que então vem nós é ano estamos de num eleição, ambiente, é, né? nós estamos num ambiente econômico complicado, né? Principalmente para a montagem de negócios novos, e os que estão aí tem que revisar. E como você acompanha vários negócios, você consegue ver num ano difícil que os negócios têm uma queda juntos, assim, ou que elas têm um crescimento juntos, dependendo do ano, assim. Se ao longo desses anos aí, mais de 20 anos que você está Olha, cuidando. muitas empresas hoje eu estou lutando no 0 a 0. Para mim, 0 a 0 esse ano é lucro. Tá. Quem não perder dinheiro já está bom. Ah, embora alguns estejam crescendo, mas as despesas também cresceram forte, Uhum. né? A taxa Selic mexeu muito nos aluguéis, né? O março agora deu com mais de 10%. Isso tudo reflete, né? E aí vem dissídio, mão de obra também começa a crescer. Então, às vezes, o crescimento do faturamento não é uma obrigação, não é nem uma meta, é uma obrigação porque os custos subiram também. Então, esse movimento muda toda a métrica que vocês estão acostumados. Fazia muitos anos que a gente não estava acostumado com essa inflação, que a taxa Selic não subiu tão rápido como subiu esse ano, 14,75. Então, os empréstimos estão inviáveis, o banco está inviável, aportar dinheiro para novos investimentos, se não tiver um tiro certo, vai complicar o que você já tem. Então, assim, busque, se não sabe internamente resolver ou fazer uma simulação de cenários futuros, busquem ajuda. Sim. Então, e uma dica de ouro para 2025, o ano que vem, ano de eleição, para o empresário, qual seria a sua dica de ouro para o empresário que quer evoluir Olha, com segurança? segure os seus custos. O ano que vem vai ser um ano complicado. Por tudo, né? E é duro porque é assim, nós temos um gráfico que ele vai contaminando, né? Então, quando chega, a indústria sofre primeiro, né? E depois de uns 6, 7 meses, os varejos começam a sentir. E assim como a indústria recupera antes, o varejo recupera depois. Então, a gente já sentiu isso na indústria, né? As indústrias já estão começando a ter queda de faturamento, retração, né?
e vai chegar no varejo com mais força ainda do que já está. Esse ano, empatar é um bom negócio, né? E como o ano sempre de eleição é um ano difícil, não é só eleição, é Copa do Mundo, né? Tem vários fatores aí externos. Se te fizer caixa esse ano, segura. Não distribui, deixa na empresa, segura, porque pode ser que o ano que vem a gente precise desse dinheiro guardado. Nós vamos fazer isso aqui também na Celina Dias. Com certeza, está sendo recomendado. O que o Luiz fala, a gente faz assim, ó, certinho. É por isso que, graças a Deus, a gente está aí há tantos anos com o Luiz e com a empresa indo bem. Então, Luiz, muito obrigada pela sua presença. Foi muito prazeroso. Nós vamos deixar aqui as redes sociais do Luiz aqui embaixo para todo mundo seguir, acompanhar. O escritório dele incrível, todo mundo lá recebe a gente sempre super bem. Tenho o maior prazer em indicar e é sempre um prazer ter você aqui. Obrigado, Paula. Obrigada. Obrigado.